Meu Deus. Olá! Olha que lindos que estamos. Pessoal, olá, bem-vindos ao canal. E hoje nós iremos fazer o pudim perfeito do Alê. Não, perfeito é too much. Não, é perfeito. É perfeito. Eu não sou a maior fã de pudim, eu me tornei uma fã de pudim por causa do pudim do Alê. Cacau. Então, vou filmar tudo pra vocês. Olha como eu tô bonita. Meu Deus. Hoje a gente vai fazer a receita do pudim de leite condensado aqui no canal. Eu diria que é uma das, se não a sobremesa mais famosa do Brasil, eu acho. Não sei o que você acha, Mimi, mas eu acho que é a sobremesa mais famosa. É uma das mais famosas, com certeza. Antes de começar a falar dos ingredientes, né, e do modo de preparo, deixa aí nos comentários o que você prefere. A gente vai fazer aqui o pudim lisinho, bem cremoso. Mas você é time pudim lisinho ou time pudim com furinhos? Deixa aqui nos comentários. Lisinho, lisinho. Eu gosto do lisinho. Então bora lá. Se quiser aproximar aqui nos ingredientes também. A gente mostra eles. A gente mostra, eu vou deixar na descrição do vídeo também, mas basicamente são para massa, né? 3 ovos, uma lata de leite condensado, uma lata também dessa mesma medida de leite condensado, só que de leite, uma xícara de açúcar e meia xícara de água fervente. Beleza? Então aqui os ovos, o leite condensado, o leite, o o açúcar. açúcar. E a água, aqui tem a minha xícara, mas a gente já tá botando aqui para ferver. Eu já coloquei quase 2 litros aqui de água, né? 1,7 litro. Por quê? Eu vou usar meia xícara, mas o restante dessa água eu vou usar para fazer o banho-maria, né? Que a gente vai deixar, quando for cozinhar o pudim, a gente deixa ele em banho-maria para justamente não borbulhar lá dentro e não formar as bolinhas. A gente vai falar melhor disso, de uma dessas dicas, mas já deixa aqui aquecendo, fervendo bastante água para você usar tanto em banho-maria quanto usar aqui nesse meia xícara de água fervente para a calda. Bora! A primeira coisa que eu vou fazer é deixar o forno pré-aquecendo. Aqui eu vou deixar a 160 graus, mas se o seu forno for um forno que chega até, sei lá, 140, pode deixar também, tá? Porque para cozinhar o pudim, a gente recomenda que deixa na menor temperatura possível para evitar que o pudim borbulhe. Aqui eu vou deixar o meu 160, que é o mínimo que eu tenho. Convencionalmente é 160, então eu já vou ligar aqui. E vou deixar ele pré-aquecendo enquanto eu faço a massa. Para a massa, eu vou primeiro começar adicionando os ovos. Então, aqui, você dá uma olhada no ovo, uma limpada nele. E a primeira dica também, né, que a gente já começa quebra um ovo de cada vez. Não sai adicionando os ovos todos numa tigela, porque pode ser que eles estejam estragados. Aqui eu sei que esses ovos não estão estragados, porque a gente comprou recentemente, então não tem perigo. Por aqui numa tigela separada. E eu vou adicionar ali no meu bowl, um bowl grande de preferência. E vou peneirar. Aqui já vai uma segunda dica, que é peneirar os ovos. Eu vou tacar ele aqui. E vou peneirar esse ovo. Eu acho que quando peneira, evite que fique com cheiro de ovo, né, o pudim. Também, ele solta aquelas camadinhas, né, Pelinha. pelinhas. Vou agora colocar o segundo ovo. Olha, com a mão só. Aqui, por exemplo, caiu um pedacinho de casca. Como que eu tiro essa casca? Existe uma técnica de você usar a própria casca do ovo para pegar a casca. Eu não sei porquê, mas meio que cria
sei lá, parece que cria um magnetismo entre as cascas. A casca puxa outra casca. Não sei porquê, não sei qual que é a ciência atrás disso, mas é muito mais fácil você tirar a casquinha com a própria casca do que pegar uma colher e, enfim, tirar. Então vou adicionar o segundo ovo aqui. Vamos peneirar. E vai o último ovo aqui. É um processo com muita paciência. Ó, o que sobra na peneira. Terminei aqui o terceiro ovo e ele sobra uns pedacinhos de pelinha do ovo. E aí, Películas. as películas. Ele fica com... Ele já não ia ficar com gosto de ovo, né? Mas a gente sempre gosta de peneirar porque garante mais certeza que não vai ficar com gosto de ovo se não cozinhar bem, sabe? Agora a gente vai adicionar o leite condensado. Eu vou abrir aqui a minha lata. Depois que já adicionaram os ovos. Então, vou adicionar uma lata inteira. Vou usar uma colher para ajudar a tirar esse leite condensado aqui de dentro. Sempre sobra bastante nas paredes, né? Olha quanto que sobra. Sempre sobra bastante. Então, Deixa eu pegar até a última gota. até a última gota de delícia, porque isso aqui, nossa, será delícia. Isso aqui, meu amigo. Vou adicionar o leite. Mesma medida da lata de leite condensado, só que de leite. E adiciono aqui o leite. E agora a gente mexe bem essa massa, com calma, para não fazer tanta bolha, né? Quanto mais você misturar, mais você vai fazer bolha. Então pode ir mexendo devagar mesmo, com paciência, como eu falei. Acho que a dica mais importante de fazer um pudim lisinho é a paciência. Então vai mexendo aqui, tá de boas, vai incorporar tudo. Ah, tem uma coisa legal que eu esqueci de colocar. Baunilha. Exato. Eu esqueci de colocar nos ingredientes, mas vamos adicionar baunilha aqui também. Tcharam! Então tem aí baunilha. A gente geralmente usa uma medida da tampinha mesmo. Então, basicamente seria pegar uma medida dessa, encher a tampinha e colocar aqui junto com a massa. Mas vamos dar uma mexida melhor aqui na massa. Ela ainda tá vendo que ainda tem o leite condensado, ainda tá meio... Não tá uma massa homogênea. Exato. Então, dá uma misturada até ele dar uma liquefazer um pouco mais, né? Tem gente que bate no liquidificador e também dá certo sem bolha. Mas eu acho que funciona igual também. O segredo depois, na verdade, é deixar a massa descansar por alguns minutos enquanto faz a calda. Então eu vou incorporar bem aqui com o fouet. Então ó, se você puder filmar aqui, olha qual a diferença que já tá a massa. Tá bem mais homogênea, ó. Já tá bem mais líquida. Então eu vou adicionar agora a baunilha, que eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas vou adicionar uma tampinha dessa. E também já incorporo de novo. Olha só o cheiro que fica. Baunilha tem um cheiro muito bom. Nossa, é uma delícia. Aqui agora a gente vai deixar descansando essa massa, tá? Não se preocupa se tiver alguns gruminhos de ovo e alguma coisa assim, depois que a massa descansar, porque a gente vai peneirar de novo, então não tem problema, esses gruminhos vão sair depois numa segunda peneirada que a gente fizer. Beleza? Então, feita a massa, vamos deixar ela descansar e agora a gente vai fazer a calda. Então beleza, agora vamos fazer a calda. Para a calda, a gente vai precisar então de uma xícara de açúcar e muita paciência para não derreter, para não queimar esse caramelo, né? O caramelo é bem simples, a gente pega uma panela um pouco mais alta, tá? Um pouco maior. Esse no meu caso aqui é médio, mas funciona. Então vou tacar aqui o açúcar e vou deixar aqui derretendo esse açúcar. De novo, com paciência, vai demorar um pouco, mas tem que ter paciência mesmo. E com muito cuidado para não queimar. Então, para não queimar,
a ideia é a gente sempre estar mexendo isso aqui, para evitar que queime. Tá? Nesse começo eu gosto de deixar sem mexer nada, para deixar ele começar a realmente derreter a base. Aí quando ele começa a derreter a base, aí que eu entro com uma espátula assim pra gente começar a mexer e evitar que ele queime, tá? Quando começa a derreter aqui assim, as primeiras camadinhas, eu já gosto de deixar ele em fogo baixo. Porque de novo, né, a gente não quer queimar esse caramelo, a gente quer deixar ele sem estar queimado, né? A gente tem que só derreter, não precisa queimar. Então vou descer aqui meu fogo e vou derretendo esse açúcar aqui aos poucos. Então, aqui ele já começou a derreter e é normal, ó, ele vai formando esses gruminhos, né? Vira tipo Parece uns cristais, não? uns cristalzinhos, uma farofinha, sei lá. Parece uma farofinha. E aí eu não vou parar de mexer, tá? A partir daqui eu vou deixar ele derretendo aos poucos mesmo até virar um caldo mesmo, um caramelo todo liso, brilhante, homogêneo, tá? Passou mais ou menos quanto tempo até virar essa farofinha? Ixi, de cabeça agora eu não sei, mas foram poucos minutos. Uns não... 2, 3 minutos, eu acho. Foi por aí, não demorou muito não. A partir daqui demora um pouco mais, né, mas... Vai mexendo que uma hora ele vira esse caramelinho aqui, tá vendo? Então agora, ó, tá vendo que ele já formou uma calda mais homogênea? Só que ainda tem uns gruminhos, ó, de açúcar. Então eu continuo aqui, mexendo sem parar, no fogo baixo sempre, tá? O menor possível. Até derreter esses gruminhos por completo. Porque quando eu for adicionar água quente aqui, se eu ainda tiver uns gruminhos, ele vai formar uma calda, vai ser mais difícil de derreter de novo, né? Porque a gente vai, vocês vão ver, né? A gente vai tacar água, ele vai formar vai dar aquele choque térmico, ele vai formar engrossar de novo, né? Vamos dizer assim. E aí a ideia depois é a gente derreter, né? Novamente esse caramelo com água. Então aqui, ó, como ele já tá bem bonitão. É maravilhoso esse aqui. É bem bonito. Agora é o momento da gente adicionar água, né? Então eu desliguei aqui o fogo. E agora o procedimento tem que ter muito cuidado. Por quê? A gente tá falando de água fervente, isso aqui tá fervendo pra caramba, tá muito quente. É muito comum, né, quando a gente tacar essa água aqui, vai subir o vapor e pode queimar a sua mão. Então quando for tacar, taca com muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Não é tacar, é colocar, então. Colocar, então vai colocando aqui com muito cuidado, ó. Olha o vapor que sobe. Então sempre com a sua mão longe aqui da panela. Quando você olha assim, você fala, putz, deu errado, né? Vou voltar aqui o fogo baixo de novo. Parece muito que deu errado, né? A gente deixa aqui fervendo ainda. E vamos começar a mexer ele, tá? Então, vou esperar ele mais um pouquinho e vou começar a mexer ele. Porque ele endureceu. Então, a gente vai ter que derreter isso aqui de novo. A água que você colocou, ela é quente? É fervida já. Água fervente. Água já fervida. E a gente vai derreter esse caramelo de novo. Tá vendo aqui? Até grudou de novo, mas a gente vai mantendo aqui. Parece que vai dar errado, mas paciência, tá? Foco aí na missão que vai dar certo. Esse caramelo vai derreter de novo, ele vai entrar em ponto de frio, parecendo com o caramelo que a gente filmou agora há pouco. Mas a diferença é que agora ele vai estar um pouco mais líquido, né? Porque a gente adicionou água para formar essa calda mais... não tão grossa, né? Formar uma calda mesmo. Então, vamos continuar misturando aqui e já a gente volta. A diferença que tá agora, a gente já deixou ele um pouco mais no formato da calda que a gente quer. Ainda tem uns gruminhos, ó. Ainda não derreteu por completo. Eu vou derreter até realmente derreter tudo, tá? Não pode sobrar nada, tem que virar uma calda totalmente homogênea. Sempre mexendo, pois aqui não queimar, queima fácil, né? Sempre no fogo baixo, tá? Fogo baixo, sempre mexendo. E de novo, a palavra desse vídeo é paciência. Então, muita paciência, porque demora mesmo para derreter. E de novo, muito cuidado aqui, que isso aqui tá muito quente. Então, muito cuidado aí na hora de manejar essa calda. Daqui a pouco, quando estiver pronta a calda, a gente volta de novo.
Beleza, caramelo pronto. Eu já percebi que ele começou a dar uma endurecida rápida, porque já evaporou bastante água. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar e já vou adicionar aqui na minha forma. Aqui tem que ser rápido, tá? Porque o caramelo endurece bem rápido. Então eu vou colocar aqui ele pelo centro, ó, da nossa forma. Olha que bonito. Esse caramelo tá bonito mesmo. E aqui eu tenho que ser meio ligeiro, porque, de novo, né, o caramelo ele endurece rápido. Então eu vou escorrer ele todo na parede aqui assim, ó. Tem que ser meio rápido, porque esse aqui é de alumínio, ele vai conduzir calor muito rápido. Então, ó, ele já tá bem começando a ficar quente aqui. Vamos tomar cuidado para não queimar a mão. Para não se queimar, Então já termino de deixar ele aqui assim. E espero uns minutinhos para ele começar a dar uma endurecida, mas não tanto. Porque como ele tá muito quente, se eu tacar a massa agora, ele vai cozinhar o ovo, né? Então vou esperar um pouquinho e já eu adiciono a massa. Então agora eu vou adicionar a massa, esse que ficou aqui, com os gruminhos ainda, mas eu vou peneirar de novo, então vai ficar bastante aqui ainda. Vou colocar aqui, também já pelo centro, então com calma também. E a gente esperou mais ou menos 1 minuto antes de colocar, desde que colocou a calda. Foi 1 minutinho mesmo. Com os gruminhos de ovo. Uhum. E aí ele vai ficar lisinho, lisinho. Essa é a ideia. Aí agora a gente vai enrolar com papel alumínio, a parte de cima, com a parte espelhada para baixo. Então agora a gente vai colocar o pudim dentro do forno. E para isso eu separei aqui um refratário bem grande. Então a ideia é a gente colocar aqui o pudim, colocar a água fervendo, né, que a gente já ferveu, para deixar ele em banho-maria. Detalhe, eu vou deixar na parte mais alta do nosso forno. Os fornos vão ser diferentes, então mede aí bem para vocês, para deixar a grelha um pouco na metade do forno, para fazer com que o pudim consiga ficar na parte mais alta dele e consiga cozinhar bem lentamente. E vou colocar a água fervida toda aqui do lado. Eu recomendo, para quem tem um forno bem grande, fazer isso, né? Colocar a água, o refratário com a água antes. Como nosso forno é meio pequeno, precisa ter um pouco mais, as coisas encaixarem mais fácil. Então por isso que eu deixei já o pudim posicionado e já com a água. Mas eu recomendo que já coloque o refratário com a água e depois o pudim. Como aqui é pequeno, vou fazer tudo de uma vez só, colocar o pudim. E o forno pré-aquecido na temperatura mais baixa possível. Isso. Para o nosso caso, 160 graus, a gente vai deixar aqui em torno de 1h30, tá? Antes de verificar se o pudim já está bem cozido. Por caso de 140 graus, eu não tenho a medida certa, mas eu diria, imagino que deva levar aí umas 2 horas e pouco, sei lá, 2h15, 2h30. Mas enfim, 160 graus, 1h30, daqui a pouco a gente volta. Bom, já se passaram 1h30 já de forno do pudim. Não repara a bagunça que a gente está fazendo um carezinho aqui, a gente pode depois, inclusive, gravar a receita desse care no canal, bem fácil também. Eu vou tirar aqui o pudim, eu já desliguei o fogo e vamos tirar o pudim daqui. Vou deixar aqui em cima. E agora a gente precisa deixar ele descansar alguns minutinhos, uns 5 minutinhos aqui fora, antes de levar para a geladeira. Eu vou deixar ele descansando 5, 10 minutinhos e aí sim eu ponho na geladeira por 3 horas até ele ficar pronto, antes de desenformar. Então agora já descansou uns 5, 10 minutinhos, agora eu vou colocar na geladeira. Então daqui a 3 horas a gente volta para poder desenformar e ver se ficou realmente lisinho. Bora. 3 horas depois na geladeira, agora a gente já pode desenformar. Então vou tirar aqui o papel alumínio. E agora eu vou tirar esses cantinhos aqui, ó. Vou só passar a faca no cantinho para dar uma desgrudada. E esse miolinho também. Passar a faca aqui para dar uma desgrudada. Beleza, como ficou na geladeira,
o caramelo ele tá duro, né? Então o que eu vou fazer? Vou deixar um tempinho aqui no fogo para amolecer esse caramelo. São poucos segundos até ele amolecer, então vou ficar meio ligeiro aqui. Ó, já solto, praticamente solto já, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas... Dá pra ver. Ele já tá girando, já tá praticamente solto aqui. Então essa é a hora da gente desenformar. Então eu posso desligar aqui. Bora lá desenformar. E agora é a hora da verdade. 3, 2, 1 e... Uou! Tá belíssimo. Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Tá muito bom. Nossa. Agora bora experimentar. Tem um cachorro aqui, ó. Vamos ver se ficou lisinho, né? Parece que sim. Então agora é a hora da verdade. Vou tirar um pedaço bem generoso pra mim. Esse pedaço aqui. Nossa, olha! Delícia! Isso aqui não tem muito... Outro cachorro. Isso aqui não tem muito erro não, né? Isso aqui, cara, é leite condensado, pudim de leite condensado é uma delícia. Então bora provar. Ó, sem furinhos. Nossa, extremamente cremoso. Muito bom, ó. Cara, sabe quando você vai no restaurante, pedir aquela sobremesa, aquele pudinzinho de sobremesa? Tá idêntico, sério. Tá passam. Mega delicious. É muito bom. Já matei aqui o pudim já. Agora você serviu uma vez, menino, senão vai acabar rápido. Vou provar, vou provar. Olha, lindo. Pegar uma caldinha por cima. Deixa eu provar. Ai, perfection, my man. Nossa, bom. Finalizamos o feriado com sucesso. Yes! Façam.